Graça e paz, tudo bem? Espero que você esteja bem. Nesse momento eu peço para que você compartilhe aí com seus amigos, compartilhe aí com as pessoas que você conheça, vai chamando as pessoas que você deseja para que a gente compartilhe a palavra de Deus. Certamente Deus tem algo para nós nessa noite. Amém? Deus é bom, amém? Aleluia! Vamos começar nessa noite. Maravilhoso a gente iniciar declarando que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele é majestoso, amém? Feche seus olhos nesse momento. Ergue as suas mãos, se você pode, aí onde você estiver. Se você não puder, aí onde você está. Feche seus olhos, coloca seu coração diante do Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós. Obrigado pela tua graça, Senhor, que nos faz caminhar contigo, que nos motiva, que nos anima, porque o Senhor tem grande poder, grande unção, que nos levanta, que nos anima, que nos fortifica. E nós oramos a Ti, Pai. Pedimos, Senhor, para cada pessoa que está conectada, Senhor, por cada uma delas. Pedimos, Senhor Deus, que Teu Santo Espírito possa vir, Senhor, motivando, Pai, animando, ajustando, Senhor, falando conosco nessa noite, Pai. Que a Tua palavra corra velozmente e seja poderosa como ela é, Pai, para fazer aquilo que ela foi designada a fazer, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, querido. Deus é bom, aleluia. Hoje eu quero compartilhar algo, com você, quero compartilhar algo da parte de Deus, Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, amém? Aleluia. Eu estava nesse dia pensando um pouco sobre isso e o Senhor Ele trouxe essa palavra ao meu coração e eu creio que para esse tempo o Senhor Ele quer falar conosco acerca disso, amém? Diz assim, escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tem preservado e sofrido por causa do meu nome, e não te cansastes. Mas tenho contra ti, que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar teu castiçal. Amém? Queridos, o que me chama a atenção nesse texto é justamente o que o Senhor Jesus ele está reivindicando, O que o Senhor Jesus ele está aqui protestando contra a igreja, Contra esta igreja, E Jesus ele está protestando, dizendo que ela deixou o seu primeiro amor, que ela deixou o seu primeiro amor. Querido, o quanto é importante, a gente andar em amor com as pessoas que nos cercam, com as pessoas a qual a gente tem um relacionamento, não é mesmo? Eu fico pensando, quantos casamentos começam a ir por água abaixo porque simplesmente o amor começa a se esfriar, E esse amor começa a se esfriar por causa de pequenos gestos que são deixados de lado. É um carinho, é uma atenção,
né? São palavras, são atitudes que podem fazer toda a diferença dentro de um relacionamento, não é mesmo? E muitas vezes as pessoas vão deixando isso e o que, que acontece no casamento? Vai se esfriando esse amor, vai se esfriando tudo isso. E você sabe que se isso acontece no mundo natural, certamente isso também acontece no mundo espiritual. E foi o que o Senhor ele trouxe ao meu coração. Né? Às vezes é justamente isso que tem acontecido, né, com o nosso amor para com o Senhor Jesus. Muitas vezes nós temos deixado, né, a igreja tem deixado este primeiro amor. Né? São pequenas atitudes, são gestos simples, mas que demonstram aquilo que arde no coração. Né? Interessante que o primeiro amor, o que seria esse primeiro amor? Né? Esse primeiro amor seria um fogo ardente. Né? Esse fogo ardente que vem do mais íntimo do nosso ser para com alguém, para com uma pessoa. E você sabe que com Jesus, quando nós entregamos nossas vidas a Cristo, quando nós tivemos um encontro com Ele, será que você pode lembrar aí da sua experiência, se você teve? Né? Mas é interessante que parece que algo dentro de nós passa a queimar de amor mesmo pelo Senhor. E nós passamos a priorizar Jesus, colocamos Jesus em primeiro lugar. Nada parece que a nossa volta mais tem tanto valor quanto o Senhor Jesus. Né? Ele passa a ser o sentido, ele passa a ser o primeiro. As escolhas passam primeiro por ele, sabe? As nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas, até mesmo nossas emoções, nossos sentimentos, tudo em torno dele, né? E isso a gente chama do quê? De primeiro amor, né? Vamos abrir lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, nós vamos ver um pouco mais sobre isso, amém? Aleluia! Você está aí sendo tocado por essa palavra? Eu espero que sim, né? Porque ela é poderosa para ativar coisas que de certa forma foram se esfriando dentro de você. Amém? Em Mateus 13, aleluia. Mateus 13. Deus é bom, aleluia. Mateus 13, versículo 44. Jesus ele exemplifica, né, de uma certa forma como que se dá esse primeiro amor, como que é esse primeiro amor. Jesus mesmo, por meio de uma parábola, ele explica como que se dá esse primeiro amor. Vamos ver lá? Diz assim, aleluia. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E tomado de grande alegria, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha que exemplo mais claro que Jesus nos dá aqui sobre esse primeiro amor, né? Ele compara, né, ao amor que esse homem tem, né, ao ponto de vender tudo, ao ponto de se entregar de tal forma, né? E ele vende tudo, ele esconde e ele é tomado de uma grande alegria. Amém? Ele é tomado de uma grande alegria e vende tudo, né? E compra aquele campo, né? Jesus ele nos mostra aqui que as coisas parecem que perdem, as coisas que estão à nossa volta, aquilo que muitas vezes a gente coloca como significado, passa a perder tudo aquilo e Jesus ele passa a ser, o reino de Deus ele passa a ser algo de maior valor que alguém pode ter, algo de maior valor que alguém pode ter.
E é interessante que quando ocorre isso, né, ele é tomado de uma grande alegria, né? Oh, querido, como é maravilhoso nós estarmos queimando de amor por Jesus. Como é maravilhoso a gente estar queimando de amor pelo reino de Deus. Nós somos tomados de uma grande, imensa alegria que vem de Deus e que passa a habitar dentro de nós. E é algo tão poderoso, é algo tão glorioso. E Jesus ele nos dá esse exemplo, né? O problema, muitas vezes, é que muitos cristãos, eles quando começam a passar por alguns problemas, começam a passar por algumas circunstâncias difíceis, né? Algo que vem contra aflições e tudo mais, eles vão deixando muitas vezes essa alegria de lado, vão deixando esse primeiro amor de lado, né? Mas veja lá, aí em Mateus 13, versículo 20, olha o que a palavra fala aí. Mateus 13, 20 e versículo 21, diz assim: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Tá vendo aí? Nós vemos aí um dos grandes problemas que muitos cristãos deixam de lado. Essa alegria é justamente por quê? Porque a palavra ela não cria raiz, né? A palavra de Deus não cria raiz em seu ser de forma que quando vem o vento, quando vem a tempestade, quando vem as situações difíceis, né? Os problemas, ele não aguenta, né? Mas não é essa a vontade de Deus, né? Quando nós temos este primeiro amor, querido, nada pode nos roubar, nada pode nos tirar a alegria, nem mesmo a situação difícil. Não quer dizer que você não vai, de repente, por algum momento se entristecer, ou que por algum momento você não vai passar por alguma situação difícil. Não quer dizer isso, querido. Mas a paz, a alegria, o amor que está dentro de nós pelo Senhor, isso não pode se apagar. A luta, a situação difícil que enfrentamos, não pode ser o motivo do nosso amor se apagar pelo Senhor. E quantas pessoas têm deixado os problemas fazerem isso? Como, pastor? Quando vem alguma situação, a primeira coisa que você faz é dizer: onde está o Senhor? Por que ele não está me vendo isso? Será que ele não está vendo o que está acontecendo? Ei, querido, Deus não perdeu o controle. Deus está com você. Mas você precisa entender que a palavra de Deus, ela é poderosa. Poderosa para te livrar, poderosa para te salvar, poderosa para fazer infinitamente mais. E isso não pode ser algo que tire o seu amor pelo Senhor. Amém? Então, nós observamos aqui que o fato da palavra não se enraizar, muitas pessoas têm se deixado levar, têm deixado levar esse amor e se esfriando, né? Mas olha, lá em Atos, capítulo 5, nós vamos ver um exemplo dentro da palavra de Deus que, querido, quando você tem esse primeiro amor, nada rouba essa alegria. Não importa o que você enfrente, não importa o que se levanta contra você, mas o seu amor permanece pelo Senhor. Amém? Diz lá em Atos capítulo 5. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Atos 5, versículo 40. Nós vemos aqui uma situação da qual os apóstolos estavam enfrentando. Eles pregavam a palavra de Deus,
mas eles eram perseguidos e perseguidos de forma dura. Talvez nenhum de nós, nesse tempo, saiba o que a intensidade da perseguição que aqueles homens sofreram. Mas olha o que a palavra relata aqui no versículo 40. Então concordaram com ele, e chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhe que não falassem mais do nome de Jesus, e os deixaram ir. Agora o 41. Eles se retiraram da presença do conselho, regozijando-se por terem sido achados dignos de padecer afronta por causa do nome de Jesus. Olha, querido, olha que interessante aqui. Os apóstolos, eles estavam diante de um conselho. Eles tinham sido presos e eles estavam sendo julgados porque estavam falando do nome de Jesus. Estavam levando o evangelho. E olha que interessante. Eles foram açoitados. Eles foram açoitados, querido. Eles levaram uma surra. O corpo deles foram feridos. Os corpos foram feridos, né? E depois disso tudo, de padecerem tudo isso, o conselho fala assim: agora vocês vão e não falem mais desse Jesus, né? Não preguem mais, não proclamem mais sobre ele. E olha que interessante, aqui diz que eles saindo, regozijando-se. Sabe o que é se regozijar? É ter uma alegria tamanha, querido, que não cabe dentro de você. É você sair cheio mesmo, repleto desse gozo, dessa alegria. Porque eles se acharam dignos de padecer pelo nome do Senhor, né? Por padecer isso e proclamar o amor deles para com Jesus Cristo. Olha, então a gente vê aí de fato, querido, que nada, nem mesmo açoites, nem mesmo perseguições, roubaram desses homens esse amor, tiraram desses homens a alegria de pregar. E eles continuaram a pregar Jesus. E eles continuaram a proclamar. Não foi isso que paralisou eles. Não foi isso que deixou eles se esfriarem pelo Senhor. Amém? Eu quero declarar que nenhuma perseguição vai deixar esse amor esfriar, querido. Você precisa intensificar mais, né? O primeiro amor é quando a gente percebe isso muito claro em toda a história, desde lá do início da história da igreja, né? Vamos ver mais lá sobre isso? Vamos ver lá em Atos capítulo 2, versículo 41. Nós vemos também uma outra passagem aqui que fala sobre isso. Atos 2, 41. Diz assim, ó: de maneira que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia foram acrescentadas à igreja quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e repartindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Olha que maravilha que a gente vê dentro da palavra de Deus. Queridos, nós vemos aqui em uma pregação, né, a gente vê aí
esse quase 3.000 almas, é o que está dizendo aqui, foram batizadas, né? Por quê? Porque creram, porque receberam de bom grado. Agora olha o que é interessante, quando aquelas vidas, aquelas pessoas receberam a palavra de Deus, elas creram, elas conheceram a Cristo, elas conheceram a Jesus e acendeu algo no coração deles. E sabe o que eles tiveram como ação? Desse amor, dessa intensidade, desse fogo, eles perseveravam na doutrina, no ensino de Cristo. Eles queriam mais da palavra, eles queriam praticar a palavra de Deus, eles queriam conhecer a palavra de Deus, eles queriam orar, querido, eles queriam compartilhar aquilo que eles tinham uns com os outros, eles queriam viver em comunhão, sabe, em oração, uma vida plena, né? E a Bíblia fala que eles chegavam até mesmo a vender as suas propriedades. Para quê? Para poder abençoar outras vidas, para que pudessem repartir entre eles. Ah, querido, olha que tamanho amor, que paixão, que amor, que amor é esse que esse povo tinha pelo Senhor, né? Então nós vemos aí, este é o primeiro amor. Este é esse amor que incendeia, que faz com que a gente busque intensamente, que faz com que a gente pare tudo e priorize o reino de Deus. E olha, como consequência, nós vemos que o Senhor, ele acrescentava à igreja. Querido, era algo tão grande, cada vez mais vidas se aproximadas, mais vidas impactavam. E querido, o primeiro amor faz com que as pessoas sejam impactadas por Deus, sejam impactadas. Sabe, eu sei que a palavra ela tem poder e ela tem mesmo. Mas a palavra praticada, a palavra vivida, querido, ela opera além. Aleluia! Quando nós vivenciamos essa palavra, quando nós de fato nos entregamos a essa palavra, querido, as pessoas vão crer, você sabe, as pessoas elas estão cansadas de discursos, elas estão cansadas de palavras bonitas, as pessoas querem viver, as pessoas querem ver na prática, amém? E eu e você só vamos poder mesmo praticar mesmo quando nós estivermos cheios desse amor para com o Senhor, para que a gente intensifique isso, né? Vamos ver aí mais outro exemplo desse amor aí em Atos 4. Nós vamos ver outro exemplo da igreja, versículo 32. Aleluia. Diz assim, ó, versículo 32 a 35. Da multidão dos crentes era um coração e a alma. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era exclusivamente sua, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam a valor correspondente à venda e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um de acordo com a sua necessidade. Olha que interessante, querido. Você vê que não havia necessidade, né? Porque quando a gente está quando a gente vive esse primeiro amor, querido, como igreja, com comunhão, querido, há uma abundante graça, há um abundante poder dentro de nós, uma graça que vem para que a gente fale, para que a gente haja, para que tudo que a gente for fazer, seja debaixo da graça de Deus. E aonde a graça de Deus está, não há falta, não há
querido, doença, não há miséria, não há opróbrio, não há nada, porque a graça de Deus é aquilo que supre todas as necessidades do ser humano, né? E é isso que a igreja vivenciava no início. Eram as primeiras obras. Amém? Você crê nisso? Essas eram as primeiras obras. Eles viviam com amor, de fato, né? Você sabe, e dentro da palavra de Deus nós vemos que Deus ele sempre quis que o homem tivesse essa comunhão, que o ser humano tivesse essa comunhão com ele, que ele o buscasse. Mas você sabe que Deus, ele teve o zelo de não somente querer que o homem, o ser humano, o buscasse, mas ele queria que o ser humano o buscasse, mas da maneira correta, porque existe uma maneira certa de se buscar a Deus, né? Se você quer queimar de amor pelo Senhor, você precisa buscá-lo, né? Você precisa buscá-lo, né? E qual é a maneira, né? Nós vemos lá em Jeremias 29:13, né? Diz lá: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, né? Deus, ele não quer só que a humanidade o busque, querido, mas ele quer que você o busque com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a intensidade que existe dentro de você, sabe, a ponto do reino de Deus ser a primazia de tudo, ao ponto do reino de Deus, a ponto dele, o próprio Deus, ser tão importante na sua vida do que qualquer coisa material, do que qualquer coisa que possa substituí-lo. É essa maneira que Deus deseja que nós o buscamos. É essa maneira que o Senhor ele deseja. Amém? Mas nós vemos que aí em Apocalipse, o Senhor ele fala: eu tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Aleluia. Olha o que ele diz aqui, olha. Ele diz assim: tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor, né? O ser humano ele perdeu esse primeiro amor. E o que é essa perda? Né? A primeira coisa que eu quero dizer aqui, que essa perda desse primeiro amor não é o desânimo. Amém? Muitas pessoas falam assim: ah, é o desânimo. Não, não é o desânimo, né? Não é enfrentar uma crise emocional. Amém? Mas essa perda desse primeiro amor também não é você desejar desistir de algo da vida cristã, porque Jesus mesmo ele falou que nós teríamos muitas aflições, nós passaríamos por muitas coisas, né? Então, muitas vezes o fato de vir o pensamento de desistir não quer dizer que você perdeu o primeiro amor, né? A igreja de Éfeso, se a gente for ver aí, diz lá que era uma igreja perseverante, não é isso que diz lá? Ele fala assim, ó: eu conheço as tuas obras, né? O teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus, né? Pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não os achastes mentirosos. Tens perseverado e sofrido por causa do meu nome. Olha o que o Senhor ele diz aqui, querido. Então, essa igreja, o problema dela, ela era perseverante, né? Então, ela suportava as aflições, né? Então, ela deixou o seu primeiro amor, né? O que é essa queda desse primeiro amor que eu queria destacar? A primeira coisa aqui, a gente precisa entender que a queda desse primeiro amor é o pecado. Amém? Houve uma queda, o pecado, né? E quando a gente fala de pecado, quando a gente fala de pecado é quando a gente começa a deixar
de andar naquilo que Deus nos chamou para andar. Né? O contrário é o oposto, aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus nos chamou para andar. E então isso é pecado. Quando a gente passa a viver de uma outra maneira, ou dar sentido de outra maneira, isso é pecado, querido. Então ali houve então a queda desse primeiro amor, a queda dessa igreja, né? E aí, para pecado, quando, né, a Bíblia fala que quando a gente, se pecares, né, há uma necessidade de arrependimento, né? Então, precisa-se ter um arrependimento. E o que é esse arrependimento? É uma mudança. Amém? Então, o Senhor, ele nos chama aqui, chama a igreja para esse arrependimento, a essa mudança, né, que precisa ter, né? E o que é que pode ter levado essa igreja? E o que é que pode levar a igreja a esse esfriamento espiritual, a essa queda desse primeiro amor, querido, né? A primeira coisa que eu queria ressaltar aqui é que o convívio com o pecado, né, faz com que o nosso amor se esfrie. Não necessariamente uma pessoa, para se esfriar ou para perder esse amor, ela precisa praticar o pecado. Não. Mas somente o convívio com o pecado faz com que o coração, o amor para com Deus vá se esfriando, né? A falta de busca, né? Quando a gente não tem essa busca, quando a gente passa a não buscar mais ao Senhor, isso vai fazendo com que isso se esfrie mais, cada vez mais, né? A gente vê também a falta de tratamento, né? Quando as pessoas passam a não querer ser deixadas tratar pela palavra de Deus. Querido, a palavra de Deus é aquela que vai nos corrigir, a palavra de Deus é aquela que vai nos ensinar, a palavra de Deus, ela vai começar a nos promover a coisas. E quando a gente passa a não deixar essa palavra operar em nós, corrigir algumas ações nossas, corrigir o nosso caráter, isso vai fazendo com que a gente vá perdendo esse amor pelo Senhor, né? As distrações, né? Quantas pessoas entram em várias distrações, né? E começam a deixar Deus de lado, né? E muitas vezes, até mesmo quando a gente fala de distrações, tem gente que associa, por exemplo, o primeiro amor é quando eu faço a obra de Deus, né? Não, querido, não é exatamente isso, não tem a ver com serviço, né? Porque nós vemos o exemplo lá de Marta e Maria. Você lembra desse relato que está lá nos evangelhos? E aí a gente vê, por exemplo, que Marta, ela se preocupava com o trabalho, né? Ela estava trabalhando ali, mas Maria, ela escolheu a melhor parte, que foi ouvir a Cristo, né? E quantos de nós temos nos distraídos até mesmo com os trabalhos, né? E achando que estamos arrasando com aquilo que a gente tem priorizado. Não é isso, né? O que intensifica o teu amor, o que preserva esse amor da primeira obra, as primeiras obras, é exatamente, querido, o quanto você busca, o quanto você considera a palavra de Deus acima do que qualquer coisa. Então, a gente vê aí algumas coisas aí que nos mostram um pouco sobre essa questão, né? E a palavra, ela não nos engana, ela diz que e por se multiplicar a iniquidade, né, o amor de muitos esfriará. É o que diz lá em Mateus, capítulo 24, 12. Né? Aqui está falando de um convívio, né? Então, querido, nós estamos vivendo tempos onde tem se multiplicado a iniquidade,
E o que nós temos feito com isso, com esses convívios? Nós estamos aceitando? Qual é a nossa posição diante dessas iniquidades que estão à nossa volta? Será que nós estamos falando assim, é normal, tudo isso é normal, tá tudo certo, e a gente às vezes até se torna semelhante a essas pessoas que estão praticando a iniquidade. Mas muitas vezes a sociedade pratica a iniquidade porque não conhece o Senhor, porque não conhece a Deus. Mas eu e você, como igreja, nós conhecemos ao Senhor, nós conhecemos a Deus. Então nós precisamos não deixar que esses convívios, que essas associações nos façam esfriar. É tempo da igreja entender que Deus, Ele quer que você volte a esse primeiro amor, a esse amor que Deus tem para com você. Amém? E como fazer isso, pastor? Como a gente observa isso, né? É interessante que aí em Apocalipse 2:5, o Senhor Jesus ele fala o que devemos fazer, né, para recuperar isso, para voltarmos ao primeiro amor. Ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu castiçal. Então a primeira coisa que o Senhor ele nos aconselha, a primeira coisa que Jesus ele fala à igreja, ele diz assim: lembra-te. A segunda coisa que ele diz: arrependa-te, né? E a terceira: volta a praticar as primeiras obras. Sabe? O primeiro passo é a gente recordar, é a gente relembrar. Amém? Nós precisamos relembrar, né? O quê? Né? É interessante que lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, Jeremias ele fala bem isso. Ele fala assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Aleluia! Né? O que a gente pode aplicar nas nossas vidas? Você precisa lembrar lá dos seus primeiros dias com o Senhor. Você precisa voltar a lembrar como foi o início da sua fé. Você lembra das vezes que você foi cheio do Espírito Santo, das vezes que havia aquele amor e que nada mais à sua volta importasse tanto como ele? Lembra de como você vivia no início da sua fé? Você só queria Jesus. Não havia limites para que você pudesse se aproximar dele. Amém? Então volta a lembrar, lembra-te do início da sua fé. Lembra daquilo quando você conheceu a Cristo, né? E a Bíblia fala que arrepende-te, né? Precisa, querido, ter um arrependimento, né? Uma mudança, né? Se você deixou que as distrações viessem, se você deixou que as coisas te roubassem esse primeiro amor, muda, faz tudo de novo, começa a buscar ao Senhor. Se você deixou de buscar a Deus, volte a buscá-lo. Aleluia, amém? Então há uma necessidade aí de nós termos aí ações de arrependimento, né? Não basta a gente ter saudade, lá no início da minha fé, como era maravilhoso. Não, querido, não é isso. Você precisa voltar lá e mudar. Você pode mudar agora as suas ações. Amém? Se você tem se associado com o pecado, querido, se você tem se associado com pessoas que praticam a iniquidade, querido, é momento de você agora cortar essas associações, deixar de lá, arrepende-te, muda. Sabe, o erro de muitas pessoas é se associar com quem muitas vezes não
não está te promovendo, não está fazendo com que você cresça. Quantas amizades suas tem feito você se distanciar de Deus, tem te levado mais distante para o Senhor. Então o Senhor ele fala, arrepende-te, muda, né? E eu acho interessante que lá em Tiago 4, vamos abrir lá, Tiago 4. Olha o que a palavra fala aqui. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Né? Então, como é que... Primeiro passo, eu preciso ter a ação de me achegar a Deus, e Ele vai se achegar a mim. Né? E Ele diz aqui, limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Né? O que o Senhor está nos chamando aqui? Ele está nos chamando, de fato, né, para que haja um arrependimento e que aquele que pecou, aquele que caiu, querido, e deixou esse primeiro amor, limpe a mão, limpe as mãos, se purifique. Né? Como é que nós vamos nos purificar? Como nós vamos purificar o nosso caminho, querido? Como é que a gente purifica? Ouvindo a palavra de Deus, considerando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, deixando que a palavra de Deus guie as nossas vidas, nos santifique. Porque a palavra, ela tem esse poder de santificar. Quando a gente vive a palavra de Deus, quando a gente entende isso, purificai as mãos, né? E ele diz aqui, aliás, limpai as mãos e a voz de duplo ânimo, né? Que é uma pessoa de duplo ânimo, né? É aquela pessoa que ora tá lá em cima, ora tá lá embaixo, ora você diz que é crente, ora você não sabe se... A pessoa não sabe se ela é crente ou se ela é do mundo, sabe? Se porque não tem diferença nenhuma, né? E ele fala assim, você que tem duplo ânimo, purificai o seu coração. Purificai o seu coração. Purifique com a palavra, né? E ele diz aqui, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Sabe, eu sei que isso não é pregado muito nas igrejas, mas deveria se voltar a pregar isso, sabe? Porque há uma necessidade da gente converter o nosso coração, mudar o nosso coração e voltarmos às primeiras obras, voltarmos àquilo que o Senhor nos chamou para fazer, sabe? É tempo de resgatarmos tudo isso. É tempo, querido, de resgatarmos esse amor pelo Senhor, sabe? Deus, Ele quer fazer isso. E que você possa, querido, voltar a isso. Amém? Eu quero terminar essa palavra dizendo, volte ao primeiro amor. Volte a praticar as suas primeiras obras. Sabe? É tempo de resgatarmos esse amor pelo Senhor. Aonde foi que você caiu? Aonde foi que você pecou dessa maneira, a ponto de deixar esse amor se esfriar? Volta, arrepende-te, muda, clame ao Senhor, sabe? Limpe o seu coração, se humilhe na presença de Deus, se humilhe na presença de Deus, querido. Sabe? É o único lugar que eu vejo que nós precisamos nos humilhar. É debaixo das potentes mãos de Deus. Sabe? Eu e você como igreja,
nós precisamos fazer isso, nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus. Para quê? Para que Ele nos exalte. Amém? Sabe, vamos voltar a viver intensamente aquilo que Jesus nos chamou. E eu declaro que chegou esse tempo, querido, de voltarmos. Chegou o tempo de você voltar a viver aquilo que Jesus te chamou para viver. Amém? Aleluia. Vamos orar juntos? Você deseja fazer isso? Vamos orar juntos? Pai, obrigado por tua palavra nessa noite. Obrigado porque a tua palavra está vindo aos nossos corações. E que nós possamos, Pai, ter essa consciência de arrependimento, de que precisamos ter para voltarmos ao teu primeiro amor, a voltarmos a praticarmos as primeiras obras, a voltarmos a praticar aquilo que de fato o Senhor nos chamou para vivermos, Senhor, e fazermos diferença nesse mundo, Pai, porque priorizamos o teu reino, porque na verdade nada nesse mundo tenha tanto valor quanto o teu reino, quanto a tua presença. Senhor, que haja essa consciência em cada irmão, em cada irmã aqui, Senhor. E nós queremos nos humilhar debaixo das tuas potentes mãos. Oh, Senhor, nós queremos nos humilhar, Senhor, dizendo a Ti, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia por tantas vezes nós termos priorizados tantas outras coisas e deixarmos o Teu reino de lado e deixarmos, Senhor, o amor que o Senhor colocou no nosso coração de lado. Oh, Senhor, nós clamamos a Ti. Nós rendemos, nós convertemos o nosso coração a Ti nessa noite. Oh, Senhor, opera, Senhor, segundo o Teu querer, sobre a vida de cada pessoa. Que nós possamos voltar a orar, a buscar a Tua face. Que possamos, Senhor Deus, termos o sentimento que houve em Cristo Jesus, que tornou-se semelhante a nós, que teve prazer em servir, Senhor. Resgata isso. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, obrigado. Porque eu creio que coisas já estão acontecendo, Senhor, sobre a vida de cada um que está orando, crendo, Pai, em nome de Jesus, porque nós vamos voltar às primeiras obras, em nome de Jesus, assim nós cremos, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Eu creio que Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Deus tem uma graça tamanha a derramar sobre você, amém? Creia nisso, avance naquilo que Deus tem e se prepara, porque obras maiores estão por vir, amém? Aleluia! Deus é bom, amém? Queridos, muito obrigado por você ter se conectado aí conosco, né? Nós queremos agradecer de todo o nosso coração, né? Nós teremos neste sábado culto de jovens na nossa igreja, amém? Às 19 horas. Venha participar conosco, os cultos presenciais já voltaram, você que é jovem, amém? Olha, vai para a igreja, sabe? Vai se encher da palavra, né? Vai ter algo poderoso, eu tenho certeza, para a tua vida, amém? Então, culto de jovens às 19 horas, você é o nosso convidado, amém? Jovens, publiquem, convidem pessoas, porque grandes coisas estão por vir, amém?
E neste domingo nós temos o culto da família em nossa igreja, às 18 horas também, presencial. Então, vem participar conosco, amém? Nós estamos tomando todos os cuidados possíveis e você pode estar conosco. Querido, é tempo da gente ter comunhão, é tempo da gente buscar ao Senhor juntos em unidade, amém? Aleluia. Então que você possa convidar alguém e que nós possamos buscar juntos ao Senhor, amém? Porque é ali que Deus ordena a sua bênção, amém? Te amo em Jesus, graça e paz, que você viva o que a palavra de Deus diz ao teu respeito e seja incendiado por esse amor que vem de Deus na sua vida, amém? Graça e paz.